Desenvolver ações que levem oportunidades para crianças em situação de risco pode modificar completamente a vida desses pequenos. Pois é, e por isso a Natasha Franco traz agora um bate-papo com dois idealizadores de um centro cultural que já conta com mais de 300 crianças atendidas. Pois é, Yasmin, nessa Semana das Crianças, por que não trazer aqui para o Jornal do Rio Entrevista um espaço para falar do desenvolvimento desses menores, né? Por isso a gente convidou Paulo Storani e a Camila Macedo, que fazem parte do Centro Cultural Pedro Storani, que está numa área muito conflagrada, muito complicada e que começa por um pai que perde um filho e percebe que ele tinha feito um pedido sem que você nem percebesse, né, Storani? Muito obrigada pela participação de vocês dois aqui no Jornal do Rio. Poxa, eu agradeço o convite e é importante comemorarmos essa fase, porque o futuro do nosso país e sem repetindo ideias prontas, realmente é focar nas crianças, principalmente das áreas vulneráveis, né? Então, como você disse, o projeto começou numa ideia do nosso filho quando ainda estava conosco. Depois da partida dele, chegou a intuição para que nós precisávamos realmente fazer. E nós tomamos uma decisão, minha esposa, a Camila e eu, para nós começarmos essa mobilização. Identificamos o local, compramos o espaço, construímos um prédio de 2 andares, apropriado, para realmente receber essas crianças e educá-las em termos culturais, em música e dança. Agora, Camila, tudo começa pensando nas artes, né? E aí, quando vocês começam a construção desse prédio, que já surge um burburinho ali naquela região, vocês já começam a perceber que há uma demanda por aquilo que às vezes não estão nessas áreas. Hoje o centro está em que localidade e por que vocês escolheram aquela região? Ele está localizado ali na Malé, na Vila Militar, que é uma região que não tem muitas oportunidades, né, dessa parte cultural. Então, foi uma coisa que a gente achou muito positiva, porque tanto eu quanto o Pedro tivemos a oportunidade de entrar em contato com cultura no geral. Ele, na parte de música, ele participava de banda, fazia show, tocava bateria, e eu dançava, sapateado, balé, jazz. Então, desde sempre, a nossa família sempre esteve em contato com isso. E a gente sabe o impacto positivo que deu na gente de diversas formas possíveis. Então, a gente está ali numa região onde as crianças não teriam essa oportunidade e está proporcionando isso para elas. É uma coisa que surgiu na nossa frente, a oportunidade, a gente não teve como não agarrar. Por isso que mobilizou tanto ali, o pessoal já sabia do projeto antes mesmo da gente divulgar, porque realmente é uma coisa nova, gente. Vai ter aula de música, vai ter aula de dança aqui gratuita. Então, é uma forma das crianças verem ali uma oportunidade de crescerem, terem um futuro e com a gente podendo participar disso de uma certa forma. E, Storani, você se emocionou logo no início exatamente pela importância que isso é de transformação, né? Eu acho que o Pedro trouxe para vocês foi um entendimento do quanto isso poderia transformar as crianças e o quanto isso é importante nos dias de hoje, né? Onde, às vezes, essas oportunidades não chegam exatamente onde elas precisam estar. Natácia, imagina, há 38 anos eu acompanho segurança pública e a gente fala muito sobre ações de polícia, contenção policial, mas a verdadeira solução para a segurança pública são ações de médio e longo prazo e nós estamos pensando no longo prazo. O foco são as crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica. Então, como diz a minha esposa, que é a psicopedagoga do projeto, a Márcia, ela fala o seguinte, nós temos que prepará-las agora, não só nas questões artísticas e culturais, mas preparar como cidadão de respeito, de obediência a determinadas normas, de se adequar a uma nova realidade e ter uma perspectiva futura. E é isso que a gente está buscando proporcionar nesse espaço lá na Arquimedes 61, lá na Vila Militar. Camila, vocês, quando começaram, vocês não tinham ideia do tamanho da demanda, né? Eu acho que o prédio construiu e quando vocês viram, era muito maior aquele espaço para aquelas pessoas ali no entorno do que vocês imaginavam. Quantas pessoas se inscreveram e quantas vocês atendem atualmente? Nossa, a gente tem mais de 300 alunos em sala. E no primeiro dia que a gente abriu a matrícula, já tinha uma fila enorme do lado de fora. A gente não esperava isso. Então, todas as turmas estão lotadas e a gente está tendo que o tempo todo falar, olha, não tem mais vaga, a gente precisa abrir mais vaga. Então, assim, a demanda está muito grande, mas ao mesmo tempo, todo mundo que está ali está tão feliz de estar ali, está aprendendo tanto, que eu acho que, assim, a gente vai ter que abrir mais vaga, a gente vai ter que dar um jeito de fazer isso. E vocês já estão vendo potenciais nessas crianças, né? Isso é o mais legal, de trazer para o mundo delas algo que talvez elas nunca vissem, né? Os professores têm dado essa indicação para nós. A Márcia, minha esposa, mãe da Camila e mãe do Pedro, que tem um olhar clínico somente para a dança, porque acompanhou a Camila há 12 anos dançando.
Então, a gente consegue identificar e, de certa forma, já encaminhar, como a gente já fez, nós já fizemos alguns encaminhamentos até, porque o potencial é tão bom e que a gente tem outras possibilidades. E com o nosso apoio, a gente tenta Ou seja, apoiar. profissionalizar essas Exato. pessoas, né? Talvez isso nunca tivesse passado pela cabeça delas e agora com o projeto elas conseguem ver um futuro que talvez também não passasse pela cabeça, né? É criar oportunidades. A nossa ideia é essa. Ou seja, a música e a dança por uma questão simplesmente de convivência social, é ter uma habilidade para conviver socialmente com outras pessoas, também promover interações em outros níveis, em outros lugares, mas também uma perspectiva profissional que é muito importante, ainda mais no momento tão difícil que nós estamos passando hoje. Mas para tudo isso é preciso apoio, né, Camila? Com certeza. E agora que o projeto está consolidado mesmo, a gente conta com a ajuda de doadores mensais, que podem ser doadores de forma mensal e doadores avulsos, para poder ajudar a gente a mobilizar o projeto e continuar proporcionando cada vez mais atividades, mais aulas, mais professores. Então, assim, a gente começou do zero, desde sempre com muito apoio. E agora, cada vez mais, a gente precisa dessa força conjunta, com a doação das pessoas, para a gente continuar crescendo e aumentando aí o número de alunos. A nossa opção foi estabelecermos profissionais, contratarmos profissionais para elevarmos o nível da prestação de serviço. Os únicos voluntários é a Camila, né, que atende lá, porque ela é médica, ela atende lá no Centro Cultural. A minha esposa, que é psicopedagoga e faz esse atendimento psicológico, mas também relacionado à dificuldade pedagógica. E eu sou um faz-tudo lá, que estou lá levando cadeira para um lado e para o outro. Metendo bedelho, Exatamente, literalmente. esse é o meu papel. E tem uma expectativa de nós aumentarmos essa quantidade de crianças atendidas. Para isso, a gente precisa tornar o projeto sustentável. Ele falou que agora você saiu da área das danças e foi para a área médica, ou seja, ajuda, continua fazendo parte desse setor. Quando você chega nesses lugares, quando você chega lá no centro e você percebe o quanto essas crianças precisam de ajuda, o que você percebe que falta na sociedade? Eu preciso que mais pessoas tenham esse olhar para que as crianças, a gente está falando aqui na Semana das Crianças, para que as crianças tenham mais oportunidade? Com certeza. Eu acho que, como meu pai falou no início, o objetivo é a gente dar essas oportunidades para as crianças, para elas crescerem de uma forma integral, tanto no campo cultural, quanto no campo da saúde, campo educacional. Então, assim, eu acho que se todo mundo tivesse um olhar um pouquinho diferenciado para essas crianças, principalmente as que têm menos oportunidade que nós, talvez, eu acho que o mundo e o país estariam muito melhores do que estão no momento. Então, assim, eu acho que a gente ainda pode melhorar muito, todos nós, o nosso olhar para essas pessoas que mais precisam. E eu acredito muito que isso vai funcionar. Não só a gente já está fazendo a nossa parte, né? Mas acho que cada um fazendo um pouquinho, tenho fé, vai dar tudo certo. A gente vai melhorar muito ainda como sociedade, como país e como mundo, né? Senão não estaríamos aqui. Camila Macedo, Paulo Storani, muito obrigada pela participação aqui no Jornal do Rio. Eu acho que são histórias como essa que fazem a diferença para a gente contar. Nós que agradecemos. É isso, Yasmin, a gente volta com você.